Aqui, ó. Vamos fazer esse exercício aqui da UAT-REV, da UF Federal do Paraná, da ficha que o professor deu. Vamos lá. Segundo a teoria cinética, um gás é constituído por moléculas que se movimentam desordenadamente no espaço do reservatório onde o gás está armazenado. As colisões das moléculas entre si e com as paredes do reservatório são perfeitamente elásticas. Entre duas colisões sucessivas, as moléculas escrevem um MRU, ou seja, movimento retilíneo uniforme. A energia cinética de translação das moléculas é diretamente proporcional à temperatura do gás. Com base nessas informações, considere as seguintes afirmativas. Então vamos lá. Antes de ir para afirmativas, a gente precisa interpretar o que o exercício tá, o enunciado tá pedindo. Aqui tá pedindo, por exemplo, as colisões das moléculas entre si com as paredes do reservatório são, um gás é constituído por moléculas que movimentam desordenadamente no espaço. A gente já viu isso do reservatório onde o gás está armazenado. A gente viu isso, né? Que por causa que o gás ele não tem volume nem forma, aí ele ocupa todo o volume do recipiente, lembra? E aí, as colisões das moléculas entre si e com as paredes do reservatório, são perfeitamente elásticas, ou seja, ela vai e volta. Ela bateu na parede do recipiente, ela volta, entendeu? Ela não fica na parede do recipiente, ela vai e volta. Entre duas colisões sucessivas, as moléculas escrevem MRU, ou seja, movimento retilíneo uniforme, sempre retilíneo. Daqui, ela pode ir pra cá, ela vai pra cá, vai pra cá, entendeu? Mas, por exemplo, ela não vai dar um círculo, então ela vai fazer um círculo. A energia cinética de translação das moléculas é diretamente proporcional à temperatura do gás. A energia cinética de translação das moléculas é diretamente proporcional à temperatura do gás. Ou seja, se a energia do gás, se a energia aqui das moléculas aumentam, a temperatura das moléculas também aumenta. Isso quer dizer, se a energia do gás também aumenta, se a energia aumenta, se a quantidade de energia das moléculas aumenta, se ela tem muita carga, a temperatura dela também vai ser alta, entendeu? Por isso que é diretamente proporcional. Com base nessas informações, considere as seguintes afirmativas. As moléculas se deslocam todas em trajetórias paralelas entre si? Aqui é uma molécula. Aqui é uma molécula, aqui é outra. Elas vão ser assim? Não. As moléculas, quando não é gás perfeito, elas vão colidir. Por isso que o gás perfeito não há colisões, não há relações entre moléculas. Mas no gás normal elas colidem entre si, colidem entre tudo. Então, essa afirmativa então é incorreta, ela é falsa, por causa que as moléculas na realidade elas vão se colidir, somente no gás perfeito que não. Aí a próxima, 2. Ao colidir com as paredes do reservatório, a energia cinética das moléculas é conservada? Olha, preste bem atenção, ele não está falando de colidir com molécula, porque se uma molécula colidir com outra, a energia entre elas vão ser dissipadas. Mas tá falando com a parede do recipiente que ela tá. Então, se essa molécula colidir com a parede, ela vai preservar sua energia. Então, a 2 é verdadeira. 3. A velocidade de deslocamento das moléculas aumenta se a temperatura do gás for aumentada. A velocidade de deslocamento das moléculas aumenta se a temperatura do gás for aumentada. É verdadeira. Por que é verdadeira? Imagina um carro de corrida. Um carro de corrida, ele, por exemplo, o tanque dele enche 50 litros no máximo. Ele vai andar rápido, ele vai andar bem com 10 litros só?
Não, porque ele tem pouca energia, ele tem pouca gasolina, ele tem pouco combustível. Mas ele vai andar muito bem mesmo quando ele tiver muito combustível, quando tiver muita energia, quando ele tiver o tanque cheio, os 50 litros. Por isso que quanto mais energia uma molécula tem, quanto maior essa temperatura, mais ela vai se deslocar. Por isso que a 3 também é verdadeira e somente a 1 é falsa. Então, qual que é a alternativa? Aê, somente as alternativas 2 e 3 são verdadeiras. E vamos fazer um último exercício. Dessa vez, o exercício é da UMG, ou seja, Universidade Estadual de Minas Gerais. Vamos ler. Ó. Antes de viajar, o motorista calibrou os pneus do seu carro a uma pressão de 30 psi, quando a temperatura dos pneus era de 27 graus. Durante a viagem, após parar em um ponto de gasolina, o motorista percebeu que os pneus estavam aquecidos. Ao conferir a calibragem, o motorista verificou que a pressão dos pneus era de 32 psi. Considerando a dilatação do pneu desprezível e o ar dentro dos pneus como gás ideal, assinale a alternativa que melhor representa a temperatura mais próxima dos pneus. Tá, vamos devagar. Vamos devagar agora. Ó, pegar aqui. Ó, a gente precisa colocar, vamos colocar primeiro as informações para depois decidir o que usar. Ó, ele dá pressão, temperatura, vamos colocar pressão, temperatura, volume. Na situação 1, então a pressão 1, volume 2. Dá pra ver aí? Vamos colocar esse. Qual que é a pressão 1? Aqui ele fala, qual que vai ser a pressão 1? A pressão, aqui ele fala que no começo do carro, o carro tava com uma pressão, ele colocou uma pressão de 30 psi. Como eu disse, normalmente os vestibulares, eles não pedem que pressão e volume estejam na unidade padrão, tipo pressão em Pascal e volume metro cúbico. Normalmente vai estar, tipo, pressão variar de banca para banca. Mas então nessa pressão estava 30, a temperatura estava 27 graus Celsius e o volume não fala, mas eu vou considerar comum. Por que comum? Porque imagina o pneu. O pneu, vamos supor que ele tenha o volume de 1 litro. É só uma suposição, tá? É claro que é mais, mas vamos supor. Tipo, o pneu na situação 1 vai mudar para a situação 2? Tipo, o pneu ele aumentou ou diminuiu na situação 2? Aumentou ou diminuiu na situação 2? Não, ele continua o mesmo. Então, o volume ele vai continuar o mesmo. Aí você pode considerar como 1. Então, ele é isovolumétrico. Não fala disso, mas de cara você consegue ver se você pensar um pouquinho, porque o pneu ele continua o mesmo. E aí a pressão 2, T2 e V2. A pressão, depois ele fala que ao conferir a calibragem, o motorista verificou que a pressão dos pneus agora era de 32 psi. E a temperatura? Qual que é? A temperatura ele está pedindo o valor agora da temperatura, então ele não sabe. E o volume? O volume mudou? O volume do pneu mudou? O pneu mudou? Ele trocou de pneu? Não, então continua 1. Aí o que a gente vai usar? A gente vai usar, como tem as 3 informações, você poderia usar só aquela lá de isovolumétrica, que é... Não, que é de isovolumétrica, que é P1 por T1 dividido por P2 e T2. Mas, vamos supor que você não soubesse disso só da forma geral. Qual é a fórmula geral? P1 vezes V1, lembra? As duas reginas não gostam de ser inferiores. Aí o 1 é aquela amiga que tolera isso. É igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Né? O que vai acontecer aqui? Dá pra ver? Dá. O que vai acontecer aqui? A gente agora vai trocar os termos. P1 então vai ficar
30 vezes. Lembra, gente? A pressão e volume, ele não liga se no forno não vai sair. Mas a temperatura, ele precisa. A temperatura você precisa mudar para Kelvin. Como que muda Celsius para Kelvin? Lembra? 0 Kelvin é igual a 273 graus Celsius, menos 273 graus Celsius. Mas então, de Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273. Aqui não vai ficar Kelvin é igual a quanta temperatura? 27, né? Mais 273. E Kelvin, então, vai ser 300. Então, aqui vai ser 300 kelvins. Então, 30 vezes volume 1 vezes 300. Aqui não precisava colocar 1, mas eu tô colocando por causa que às vezes você não lembra que, tipo, esses negócios no meio da prova, de então tem muita coisa. Às vezes não lembra esse negócio de isovolumétrica, isobárica, térmica. Então você coloca, então você só decora essa de P1 vezes V1 é igual a dividido por T, é igual a P2 vezes 2 dividido por T, entendeu? Acho que esse é o mais importante. E aí, qual que é o P2? O P2 ele é 32 vezes T2 dividido por quanto? Ah não, peraí, desculpa. Vezes V2, que é 1, continua o mesmo, porque é isovolumétrica, dividido por T2, que ele quer que a gente descubra. Então, aqui, você ficou assim. Meu Deus, meu 2 parece 1. Melhorou? T2. Deixa eu escrever aqui, só para não confundir. Ficou 30 vezes 1 dividido por 300 kelvins é igual a 32 P2 vezes 1, que é V1 dividido por T2, que ele quer. Ficou assim. E aí, igual se resolve normal. Aqui, como que vai ser difícil eu cortar, eu vou passar 300 pra cá e T2 pra lá. Aí vai ficar. Aí o 1 eu posso cancelar, porque 30 vezes 1 dá 1, 32 vezes 1 dá 32. 30 vezes 1 dá 30, 32 vezes 1 dá 32. Aí vai ficar 30 e eu vou passar o T pra lá, entendeu? 30 vezes T2 é igual a 32 vezes 300. Ficou assim. Aí o que acontece? T2 é igual a 32 vezes 300. Dá 32 vezes 300. Vai dar... Quanto que vai dar? Vai dar 9.000. E 600. Então, 32 vezes 300 vai dar 9.600, que 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9, 6 vezes 102 é 9.600. Aí tem o 30, você vai passar dividido por 30. Então, o T2 vai ser 9.600 dividido por 30, que vai dar 320 graus Celsius? Não, porque lembra que a gente transformou 27 graus da situação 1 em 300 Kelvin. Vai ficar então Kelvin. Só que, se você olhar, aqui as respostas tá em graus Celsius, não tem nenhuma em Kelvin. E são valores muito menores do que 320. Então, como que eu faço para mudar isso para Celsius? Então, vou mudar para Celsius. Ó, se Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273, quanto que vai ter a temperatura em Celsius? Vai ser K menos 273. Então, a temperatura em Celsius vai ser 320 menos 273. Então, temperatura em Celsius vai dar 47. 47 o quê? Graus Celsius. Resposta, letra C. De cavalo. Então, consegue ver aqui?
Então vai ser a letra C, ó. Porque aí vai ser 47, tipo... Você entendeu? Aqui, ó, eu fiz tipo uma relação. Aqui eu tinha confundido relação, então esquece essa parte. Mas aqui, ó. Deixa eu focar. Focou? Focou. Então, a primeira coisa que tem que fazer... Trocar, então, para resolver esse exercício. Trocar a temperatura de graus de Celsius para Kelvin. Lembra que eu falei que pressão e volume, o exercício não liga se tiver, por exemplo, volume. Ele não liga se volume tiver em litro e não em metro cúbico. Ele não liga se pressão tiver em milímetro por mercúrio e não em pascal. Mas a temperatura, não sei porque ele invoca. Aí você, a primeira coisa que tem que fazer é trocar a temperatura de Celsius para Kelvin. Aí você faz aquilo lá, que Kelvin é igual a o Celsius mais 83, que vai dar então Kelvin 300 kelvins. Aí é você usar a relação da lei geral, que é P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. E aí vai dar 30 vezes 1. 30 vezes 1 é igual a 30 vezes 1 dividido por 300, como eu disse, você vai fazer a conta que a gente já fez. E vai dar que T2 é igual a 320 kelvins. Só que, as afirmações não estão em Kelvin. Se tivesse em Kelvin, você terminava aqui. Mas está pedindo em Celsius, então você tem que retransformar para Celsius. E aí vai vir o terceiro passo. O terceiro passo que é Kelvin para Celsius. Aí, tipo, você faz o processo oposto daquela fórmula lá. E vai dar que Celsius vai dar 47 graus Celsius, que a resposta é a letra C. Então, é isso, pessoal. Eu sei que ela ficou muito longa, mas, tipo, quis explicar tudo que o professor passou com bastante detalhe. E, tipo, eu tentei resumir mais de 8 aulas que ele deu no mês todo de fevereiro em 1 hora, menos que 1 hora. Pelo menos o meu objetivo era menos que 1 hora. Mas é isso, vou tentar... é isso, né? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E eu sei que é chato e muito estranho pra mim, mas se você gostou da aula, comenta aí, tipo, pra ver alguma sugestão, alguma crítica construtiva aí que você queira me dar, que eu possa melhorar. É isso, um beijão pra vocês e até a próxima.